Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a teacher Paula Graip e esta é a aula de inglês voltada para os alunos do 8º ano. Mas vocês, aluno do 9º, permanecem aqui com a gente porque este é um ótimo momento para vocês revisarem o assunto. Let's study! Nós estamos estudando o verbo to be no passado. Hoje a gente vai ver como responder às perguntas que a gente viu na aula passada. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje, nós iremos revisar o que a gente estudou anteriormente. A gente viu que no singular o verbo to be fica was. Então, she was kind. Ela era gentil. Na forma negativa, she wasn't kind ou she was not kind. E na forma interrogativa, was she kind? Ela era gentil. Então, aqui estão as três formas do verbo to be no singular, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E agora vamos ver no plural, que no plural o verbo to be é were. Vamos ver nas três formas agora. We were kind. Nós éramos gentis. We weren't kind. Nós não estávamos gentis. Ou we were not kind. Nós não estávamos gentis. As duas formas elas estão corretas. E na forma interrogativa, were we kind? Nós estávamos gentis, nós éramos gentis. Então aqui estão as três formas que a gente estudou nas últimas aulas, que é a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na aula de hoje, a gente vai ver como responder a essas perguntas. Sim, mais alguns exemplos para vocês lembrarem como a gente faz a forma interrogativa. Então, was she kind? She was kind, desculpa. Was she kind? O verbo to be vai ficar na frente e o sujeito vai ficar logo em seguida. They were kind. Elas estavam gentis, elas eram gentis. Were they kind? Verbo to be na frente e sujeito logo em seguida. Lembraram? E agora a gente vai ver como a gente vai responder a essas perguntas. No primeiro exemplo, was she kind? Ela era gentil. Observando aqui esta imagem, a gente vai dizer que sim, sim, ela era. Como a gente vai responder em inglês? Como é sim? Yes. E ela era? She was. Então, was she kind? Yes, she was. Sim, ela era. Na língua inglesa, a gente vai seguir a mesma lógica da língua portuguesa. Ó. Sim, ela era. A gente vai deixar o verbo na forma afirmativa quando a resposta for yes, sim. Were they kind? Elas eram gentis? Sim, elas eram. Então, como vai ficar em inglês? Yes, they were. Sim, elas eram. Então, observa que a sequência é a mesma que a língua portuguesa. Sim, elas eram. Não muda. Resposta afirmativa, yes. O verbo vai ficar na forma afirmativa, were, porque aqui é plural. Agora, vocês vão ver outros exemplos. Was Vânia pregnant? Vânia estava grávida? Olha a imagem. A gente vai dizer que sim, sim, ela estava. Por que ela? Porque a gente está falando de Vânia. E Vânia é uma mulher. Então, vai ficar yes, she was. Sim, ela estava. Was my dog sleeping? Meu cachorro estava dormindo? Olhando aqui essa imagem. A gente vai dizer que sim. Sim, ele estava. Mas esse ele, eu estou falando de uma pessoa ou eu estou falando de um cachorro, de um animal?
Como aqui é um animal, a gente não vai usar o he, nós vamos usar o it. Então, como vai ficar? Sim, ele estava. Yes, it was. Por que a gente usou it? Porque o it a gente só vai usar quando for coisas ou animais. Aqui a gente não usaria he, porque o cachorro não é uma pessoa. Were you playing volleyball? Você estava jogando vôlei? Olha só, eu estou perguntando você, certo? Você. Se eu estou falando com você, a resposta vai ser eu. Então, were you playing volleyball? Você estava jogando vôlei? Yes, pela imagem, né? Yes, I was. Sim, eu estava. Um detalhe aqui, observa. A gente viu que nas outras frases, se vocês observaram, o verbo que estava na pergunta era o verbo que a gente ia usar na resposta. Mas agora ele ficou diferente porque o verbo ele vai concordar com o sujeito, com a pessoa. Aqui na pergunta, a gente está perguntando sobre você, you, e o verbo fica were. Já na resposta, que é sobre eu, o verbo não pode ser were, o verbo vai ter que ser was. Entenderam? Então, por isso que a gente deixou diferente. Então, were you playing volleyball? Você estava jogando vôlei? Yes, I was. Were my friends sleeping? Meus amigos estavam dormindo. Olha, eu estou falando amigos, eles. Como vai ser a resposta? Sim ou não, eles não estavam. Então, no, they weren't. Agora a resposta está na negativa, no. Se está na negativa, o verbo também vai ficar na negativa, weren't. No, they weren't. Were you alone? Vocês estavam sozinhos, né? Perguntando às meninas, vocês estavam sozinhas? Então, elas estavam sós? Não, elas estavam com os pais. Então, a resposta vai ser no, we weren't. Não, nós não estávamos. Was Antônio sad? Antônio estava triste. Olhando essa imagem, o que é que a gente pode dizer? Que no, he wasn't. Não, ele não estava. Antônio, a gente pode trocar por he. Por isso que a resposta está he aqui. Was I watching TV? Eu estava assistindo TV? No, you weren't. Não, você não estava, porque estava trabalhando. Então, was I watching? Eu estava trabalhando. Eu estou perguntando agora sobre mim, sobre eu. Olha o eu aqui na pergunta. Se eu estou perguntando sobre mim, você é que está respondendo. Por isso que aqui ficou you. Então, eu estava assistindo TV. Não, você não estava. Por isso que aqui a gente usou o you e o verbo ele vai concordar com o pronome. E está na negativa por conta do no. Então, no, you weren't. Não, você não estava. Were Letícia and Danilo upset? Letícia e Danilo estavam chateados. Olha só, olhando essa imagem. Eles estavam? No, they weren't. Não, eles não estavam. A gente trocou aqui, botou eles, they, porque Letícia e Danilo está no plural. Então, no, they weren't. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Observa aqui a pergunta e eu vou colocar duas opções para vocês escolher qual é a que está correta. Were you watching TV? Você estava assistindo televisão? Então, qual vai ser a resposta correta? No, you weren't ou no, I wasn't? Olha a pergunta, você. A resposta certa vai ser, respondeu certo quem escolheu o no, I wasn't. No, I wasn't. Porque eu estou perguntando sobre you, você. Vamos ver o outro exemplo. Was my cat sleeping? Meu gato estava dormindo?
Ele estava dormindo? Qual vai ser a resposta? Yes, it was ou yes, he was? Olha, a gente está falando do gato, um animal. Então, se é um animal, a gente vai responder com it ou vai responder com he? Respondeu certo quem escolheu o it. Yes, it was. Were your dogs curious? O cachorro de vocês, os seus cachorros estavam curiosos? Olha a carinha deles tão linda. Então, a resposta vai ser yes, it was ou yes, they were. Eu estou falando sobre cachorros, plural. Então, a resposta vai ser yes, they were. A gente viu que dogs, a gente vai usar it, mas é só no singular. Quando está no plural, a gente vai usar o they, que é o mesmo para pessoas. Aquela exceção é só no singular. Então, were your dogs curious? Os cachorros de vocês estavam curiosos? Yes, they were. Was I excited? Eu estava animado ou animada? Yes, I was ou yes, you were? Se eu estou perguntando com I, eu, a resposta vai ser... Acertou quem respondeu? Yes, you were. Was I excited? Eu estava animado? Yes, you were. Sim, você estava. E agora é a hora do desafio. Vamos ver. Vocês vão responder essas perguntas com relação a vocês. Were you happy last week? Você estava feliz a semana passada? Yes or no? Olha o you, estou perguntando sobre você. Então, como vai ser a resposta? Were you watching TV with your family yesterday? Você estava assistindo televisão com a sua família ontem? Yes or no? Were you riding a bike yesterday? Você estava andando de bicicleta ontem? Were you play soccer last Sunday? Você estava jogando futebol domingo passado? Então, aqui está o desafio para vocês responderem no caderno e a aula de hoje está terminando. Espero vocês no próximo encontro. Bye!